Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Nós vamos ler a partir do verso 20. Essa é a quarta oportunidade que nós estamos tendo nesse texto bíblico, nos últimos domingos. Demos uma pausa para falar sobre a vinda de Cristo por 2 domingos, e agora voltamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Nos diz assim a palavra de Deus: não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus aplique esta palavra em cada coração. Façamos mais uma breve oração nesse momento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante da oração do Teu Filho amado Jesus Cristo, feita a Ti 2000 anos atrás. Ó Senhor, nós rogamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, compreensão neste momento, que Teu Espírito nos ajude a transmitir esta palavra, e ajude a todos na recepção da mesma, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Compadece de nós segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as nossas transgressões, dá-nos santidade, Senhor, nesta hora, para ouvir a Tua voz, que possamos descalçar os nossos pés na Tua presença, e contemplarmos a glória do Senhor, e humildemente prostrados, ó Deus, nos submeter àquilo que o Senhor fala através da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quase estou arrependido de ter colocado o início apenas para 22 horas, devia ter começado um pouco antes. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde. Na verdade, há 15 dias atrás falei com os irmãos, estava meditando nessa passagem para pregar no domingo 17 de dezembro, quando me veio a ideia de mudar já na sexta-feira e falar sobre o nascimento de Jesus. Então, já tinha meditado bastante nesse texto e fui rever hoje à tarde. E fui tomado de muita alegria pelas verdades que nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto tão precioso. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Você tem algumas perguntas, mas não é para responder agora.
faça anotações daquilo que porventura lhe chamar a atenção. Na terça-feira, em casa, você tente responder essas perguntas que você recebeu nesta noite em relação a esse texto. Na verdade, as perguntas dizem respeito a todo o capítulo. Nós estamos querendo concluir aqui. Eu imagino que não vai dar tempo por conta do horário avançado, diante das coisas que ainda temos que realizar hoje aqui. E vamos romper o ano e vamos terminar o culto, não é? Não vamos passar da meia-noite, acredito que não. Nós estamos diante da mais sublime oração que nós encontramos nas Escrituras. A oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. É um texto tão precioso que tem causado um impacto profundo na vida de muitas vidas ao longo da história, de muitas pessoas. Pessoas foram profundamente transformadas e abençoadas ao contemplar as Escrituras de João 17, a oração do Senhor Jesus. Pense bem, é Deus Filho falando com Deus Pai, e nós tomando conhecimento deste diálogo. Jesus orava constantemente, ele passava noites em oração, mas nós não sabemos, não há registro, literalmente, dessas orações. Mas esta aqui, aprove ao Espírito Santo deixar que fosse registrada. Eles ouviram, Jesus falou audivelmente, para que eles ouvissem e se enchessem de alegria, eles que estavam entristecidos. E Jesus começa a consolá-los desde o capítulo 14. E quando conclui o seu sermão, no capítulo 16, Jesus ora. Ora para que a palavra seja aplicada no coração dos seus filhos. Não podemos separar pregação de oração. Por isso Jesus, depois de terminar aquele sermão tremendo que temos no capítulo 14, 15, 16, ele está falando só com os seus discípulos. Ele agora ora ao Pai por eles. E é impressionante, ele começa esta oração dizendo: é chegada a hora. Jesus está consciente de que o momento em que ele assumiria a cruz tinha chegado. Era como se ele estivesse dizendo: Pai, eu estou pronto. Glorifica o teu filho. A morte de Cristo não foi derrota. A morte de Cristo foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Cristo, do próprio Cristo. E era ali na cruz onde ele estaria derrotando o pecado, onde ele estaria derrotando Satanás, onde ele estaria derrotando a morte. Então ele pede ao Pai que naquele momento o abençoe desta forma. Ele faz uma oração intercessória, mas ele começa orando por ele mesmo. Depois ele ora pelos seus apóstolos e em seguida ora pela sua igreja no futuro. É uma oração especial. É uma oração feita por Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como se ele já estivesse no céu. É isso que ele diz. Olha o versículo 11. Veja o que ele diz no 11, não foi lido. Já não estou no mundo. Ele estava no mundo. Eu vou explicar mais uma vez. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, 40 dias depois, ele é assunto aos céus, é levado pelos anjos, para estar assentado no trono, à direita do Pai. E ali diz a Bíblia que ele intercede, ele está pedindo, mediando as nossas orações
ao Pai. Então, nesta posição de oração sacerdotal, ele veio a se encontrar após ser elevado aos céus. Mas aqui ele está orando como se já lá estivesse, uma oração profética. Tão certo que ele estava da sua vitória na morte, da sua vitória na ressurreição, da sua glorificação, que ele já está orando como se já tivesse consumado. Olha o que ele diz aí no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meus irmãos, isso é precioso demais. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu te glorifiquei na terra. Consumando, ele não tinha consumado ainda. Mas ele estava tão certo que isso iria acontecer. Ele estava tão convicto da sua vitória, que ele já ora antecipadamente. Eu te glorifiquei consumando. Palavra que ele vai dizer lá no seu último suspiro: Pai, está consumado. E ele ora para que o Pai guarde os seus. Agora ele ora pelos seus, depois de orar por eles, por si. Aí ele diz no versículo 9: é por eles que eu rogo, pelos seus apóstolos, pelos seus filhos, pelos aqueles que criam nele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não tem compromisso de orar por quem não se converte, por quem não se arrepende. Nenhuma oração do Senhor Jesus Cristo será em vão. O texto diz, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que me deste. Antes da fundação do mundo, Deus Pai planejou a salvação do seu povo. E o Senhor Jesus Cristo foi o meio, foi o canal utilizado por Deus Pai, para que esse povo, que a Bíblia chama de eleitos de Deus, fossem chamados ao arrependimento, fossem chamados a crer nele, no Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste. Você já imaginou Jesus fazer uma oração que não seria respondida pelo Pai? Ele orando pela salvação de todo mundo? Todo mundo seria salvo, com certeza. A oração do Senhor Jesus Cristo, ela é respondida. Não existe universalismo de salvação. Nem todos serão salvos. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por elas. E é por estes poucos que o Senhor Jesus está orando, inicialmente por aqueles que estavam com ele naquele momento, e posteriormente, conforme a leitura lida, por todos aqueles que vierem a crer nele. É justamente o nosso texto hoje, aqui. Nós vamos ver que essa parte dessa oração, ela está se desenrolando de uma forma como se fosse o clímax, o fechamento, uma combinação com tudo aquilo que ele já tinha dito. Jesus volta-se agora para o futuro na sua oração, e ele diz, não rogo somente por estes, mas também, verso 20, olha na sua Bíblia, por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não obstante a perseguição, a igreja, o ódio que Jesus já mostrou que o mundo teve por ele, teria por todos os crentes. Não obstante essa dificuldade toda, Jesus previu o avanço da igreja. Ele disse, eu oro não só por esse, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Meus irmãos, ele agora ora por todos aqueles que haveriam de crer, da mesma forma que ele orou por homens maravilhosos. Ele colocou todos nós num pacote só, a sua igreja. Eu, você, todo aquele que crê, está na mesma condição na oração de Cristo, de homens como João, de Mateus, de Lucas, de Marcos, homens que deram as suas vidas pelo Senhor.
nós estamos contidos nessa mesma intercessão. Isso é um privilégio muito grande. Quando ele estava falando que era o bom pastor, ele disse: há outras ovelhas que não são deste aprisco. Há outros que não são apenas os judeus, mas todos os gentios, todos aqueles que vierem a crer em mim. Ele está orando pela sua igreja nesse sentido universal, em todos os lugares, por todos aqueles que hão de ouvir e crer. Então, não depende em si da contingência, da vontade humana. Ele não está orando baseado no que as pessoas farão valer ou não as suas palavras, a sua intercessão. Mas ele está orando conforme o propósito de Deus Pai. E o propósito de Deus Pai foi descrito nas primeiras palavras desta oração: a salvação do seu povo. E Jesus ora por eles. Jesus intercede em Efésios capítulo 1, você pode conferir. Efésios capítulo 1. O texto diz, Paulo louvando ao Senhor, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É baseado neste propósito, neste beneplácito de Deus Pai, que o Senhor Jesus Cristo está orando pelos seus. E ele diz no verso 20: vierem a crer em mim. Anote essa expressão, crer em mim. Ter verdadeira fé em Deus é crer de fato no Senhor Jesus Cristo. E isso não é uma fé vaga, como quase todo mundo diz: eu tenho fé em Deus, eu também tenho fé em Deus. Não é isso não. Crer em Cristo, está lá no versículo 3, crer em Deus, é conhecê-lo. Conhecê-lo não teoricamente, ter ideia de quem é Deus. Conhecê-lo no sentido experimental. Conhecê-lo no sentido de uma relação com Ele. Conhecê-lo no sentido evangélico da palavra. Arrependido, contrito, e clamando e invocando por sua graça e por sua misericórdia. É este o conhecimento verdadeiro que salva o homem. É esse o conhecimento que gera a vida eterna. No verso 21 ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que profundidade, meus irmãos, nesta oração. Ele ora agora, depois de orar pela conversão da sua igreja, depois de orar pela santificação, nós vimos isso semanas atrás, santifica-os na verdade. Ele não pensa apenas na questão da ética, no comportamento do seu povo, na convicção de salvação do seu povo, mas ele pensa também na comunhão da sua igreja. E o que ele pede aqui? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Isto é, inicialmente, a igreja de forma visível, manifestando o caráter de Cristo, o fruto do Espírito sendo visto, sendo observado na vida da igreja.
O mundo incrédulo, o mundo perdido, ele não pode ver a Deus. O homem no seu estado natural, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não pode ver a Deus, mas ele vê a igreja. E é com base naquilo que ele vê a igreja, que ele vai tomar as suas convicções, que ele vai perceber. A ideia que ele vai ter de Deus é como ele vai ver esse Deus, esse cristianismo na vida do seu povo. É uma unidade visível, mas é uma unidade também espiritual, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Essa unidade é indescritível, é algo tão misterioso, tão glorioso que é dito aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele ora por ele, diz: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Quem é que de nós que tem ideia do que significa isso? A glória que Deus Pai tinha junto a Deus Filho antes da fundação do mundo, isso está para além da nossa capacidade de compreender. Mas era algo tão glorioso que o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, eu quero voltar àquele momento que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu fiz toda a tua vontade, está tudo cumprido. Me glorifica agora com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Que coisa preciosa. Ele está orando por sua igreja, meus irmãos, pedindo ao Pai para que nós sejamos unidos. Sabe por que ele estava pedindo isso? Porque ele sabe que nós somos fracos, somos indispostos, somos cheios de melindres. Ninguém pode fazer nada, que já estão se irando, se ofendendo. Então ele conhece os seus. Primeiro ele diz: Pai, guarda-os em teu nome. Enquanto eu estava com ele, eu os guardava. Agora eu vou para ti, guarda-os. Ele sabia que eles eram fracos, que se Deus não guardasse, eles iam se dissiparem, eles iam cair fora. Se não for a graça de Deus, nenhum de nós consegue perseverar na fé. É Ele que nos sustenta. Ele nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a perdoar porque quer que sejamos unidos, quer que sejamos um, quer que vivamos em unidade. E isso vai acontecer na ação do Espírito Santo em nossas vidas. O fruto do Espírito é amor, é paz, é humildade, é bondade, é mansidão. O crente é manso, segundo a palavra de Deus. Você é manso? É fruto do Espírito, é caráter de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, disse o Senhor Jesus Cristo. E Ele está orando. Então, para que Ele seja um, todos aqueles que creem têm que se juntarem, têm que se tornarem um. Satanás inventou uma coisa mais recentemente chamada de desigrejados. Pessoas que não querem compromisso com a igreja local. Dizem que são crentes, creem em Deus, mas não quer nada com instituição. Nem que chama mais igreja de igreja, é instituição. Essas pessoas não compreenderam ainda o Evangelho. Eu oro, Pai, disse o Senhor Jesus, para que eles estejam em unidade, sejam juntos, sejam um. Esse negócio de ser crente isolado, isso não existe. Isso não está contemplado nas Escrituras. O livro de Atos fala da igreja que estava junto, todos os que criam, e foi dessa maneira que ela floresceu e cresceu, vivendo em unidade, chamando a atenção de todos, pelo seu modo de viver. Então, olhemos com atenção para isso, meus irmãos. Nos últimos tempos tem se falado muito em divisão de igreja. Divisão de igreja só leva ao enfraquecimento, ao escândalo, ao péssimo testemunho. A desunião de forma alguma serve à causa do Evangelho. Muito contrário, serve à causa de Satanás.
Devemos, portanto, viver unidos. Os apóstolos mesmo do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram discussões entre eles. Foram repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo, foram exortados. A palavra do Senhor diz que nós devemos lutar pela unidade da igreja. Paulo diz à igreja de Corinto: rogo que tenhais todos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo modo de crer. O que nos une é muito maior do que pequenas coisas que tentam nos separar. Há um só Deus e um só Senhor e um Pai de todos, uma só fé e um só batismo. Portanto, devemos estar em união. O conselho da palavra de Deus é esse. Vamos promover a unidade, meus irmãos. E olha o objetivo. Versículo 21 ainda. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Nunca que a união da igreja vai substituir a pregação da palavra. Ninguém vai crer simplesmente porque a igreja esteja unida. Não há um substituto para a pregação. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo, pela pregação do Evangelho. Mas isso é ilustrado na vida da igreja, daqueles que ouviram esse Evangelho, daqueles que creram nesse Evangelho e que vivem esse Evangelho. Portanto, assim o Evangelho, o conhecimento de Deus que as pessoas terão é através da vida da igreja. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em manter a comunhão, em manter a unidade, porque desta forma, diz as Escrituras, o mundo há de crer que o Senhor Jesus Cristo foi enviado. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus repete, tão importante que é isso de vivermos juntos em comunhão, que ele reforça na sua oração. E ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória. Isso desde a encarnação, quando Deus Pai, não é, enviou o seu Filho. Então Deus Filho foi encarnado, ele nasceu de uma virgem chamada Maria. E quando ele nasceu, diz as Escrituras em João 1,14: vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui: eu lhes tenho transmitido a tua glória. Essa glória que começa a ser transmitida desde o nascimento. Glória a Deus nas maiores alturas. E é transmitida no ministério do Senhor Jesus Cristo. Durante todo o ministério, o Senhor Jesus Cristo glorificou ao Pai. E agora seria glorificado na morte, na ressurreição e na ascensão. E para sempre glorificado. E isso o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: eu tenho transmitido essa verdade a eles. E é por causa de Cristo, meus amados irmãos e amigos que aqui estão, que o mundo, né, pode ser salvo. É por causa daquilo que ele fez que nós podemos estar unidos. Meus irmãos, para vivermos em comunhão, Cristo derramou o seu sangue, e ele chamou a sua morte, né, o seu sangue, de sangue da nova aliança. Não foi apenas para a remissão dos nossos pecados, mas foi para nos fazermos um. A comunhão da sua igreja custou a morte de Jesus Cristo. E o verso 23 nos diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Percebeu? Tu os amaste como amastes a mim. Meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo
que aquele que é perfeito, que os anjos não podem contemplá-lo, colocam as asas, vedando os olhos de tão santo, de tão glorioso, de tão majestoso. A palavra está dizendo que Ele nos ama, como amou o seu próprio Filho, e está sendo revelado a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz o poeta: quem contemplará aquele que do sol é criador? Nossos olhos, nos humanos, não te pode encarar. Mas Ele, o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, rasgou o véu da separação, e Ele nos leva à sala do trono, e podemos estar face a face com o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. É esta oração que está sendo respondida ao longo de todo esse tempo, desde que o Senhor Jesus Cristo está lá, na posição de intercessor. Ele está orando para que a sua igreja seja aperfeiçoada. Quando a pessoa é salva, não significa que mudou tudo, não. Tem que ter um trabalho que a palavra chama de mortificação do pecado. O velho homem, embora crucificado na cruz com Cristo, tenta todos os dias ressuscitar. E como disse Lutero, eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas depois percebi que ele sabe nadar. Quantas e quantas vezes a velha natureza não quer se manifestar em nós? O Senhor Jesus Cristo ora para que sejamos santificados. Pai, santifica-os na verdade. Pai, aperfeiçoa-os em unidade, porque a igreja que Ele virá buscar, segundo Paulo lá em Efésios 5, é uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, a igreja gloriosa, povo santo. Por isso que Ele diz: santifica-os na verdade. Ninguém será salvo por santificação, mas a salvação, ela é para tornar o homem piedoso também. Não é apenas para ele dar um passaporte para ir para o céu, mas é para fazer homens e mulheres cidadãos celestiais. O céu é um lugar para pessoas santas. Como diz um velho hino: no céu não entra pecado. Aliás, Jesus contando uma parábola, quando o rei estava olhando quem estava participando da festa, como sendo a festa da salvação, todos tinham que estar com os trajes da salvação, trajes santos, trajes adequados, ou seja, as vestes de Cristo. Mas ele percebeu alguém na festa que não estava assim, e o rei disse: como você entrou aqui? É só uma comparação. Ele foi retirado da festa. Lá só entra aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue de Cristo. Lá só entra remidos, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. E ele repete: para que, versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Devemos tudo, meus amados irmãos, a obra intercessória do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que deveríamos fazer? Nós deveríamos nos prostrar diariamente, todos os dias, agradecendo a Deus Pai por esta oração gloriosa do seu Filho amado Jesus Cristo, por sua obra perfeita lá na cruz. Como John Knox, que passou os últimos dias da sua vida doente, todos os dias ele orava essa mesma oração, pedindo ao Senhor esse conforto. Pai, guarda-os em teu nome, guarda-os na tua palavra. Que Deus aplique em cada coração. Eu quero concluir
citando o verso 20, mais uma vez: Pai, eu não rogo só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Tem muitos crentes hoje nos bares, tem muitos crentes hoje, pessoas, alvo dessa oração do Senhor Jesus Cristo, que estão na sarjeta do pecado, mas um dia eles ouvirão a voz do Senhor, porque Jesus orou: eu não rogo somente por aqueles que me deste, por aqueles que estão comigo, mas por todos aqueles que hão de crer. Talvez você que nos visita nessa noite esteja contemplado nesta oração do Senhor Jesus Cristo. Eu faço votos que sim. Então nessa noite, ouça a voz do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz para salvar pecadores. Ele ama pecadores. Ele deu a sua vida para salvar. Que você possa arrepender-se dos seus pecados e pedir ao Senhor Jesus Cristo por sua salvação. Ele veio para isso. Ele veio para salvar. Amém.